O fato de uma pessoa não se lembrar dos sonhos não quer dizer que ela não sonhe. Então tem que dizer a ela que não se preocupe, que ela tenha absoluta certeza de que ela sonha. Sonha quer dizer os corpos sutis dela saírem e irem aprender, irem fazer experiências. Todos passam por isso. Mas nem todo cérebro grava isto, nem todo cérebro registra. Então, mesmo que ela não tenha consciência que sonha, você deve dar a ela a confirmação de que ela sonha sim, e que ela não se preocupe, e que ela fique prestando atenção da forma como ela acorda. Isso sim. Quando ela volta do sono, que ela fique prestando atenção no que aconteceu com ela. Ela vai ver que, embora ela não saiba, ela sonhou, porque ela está diferente. Todos nós acordamos um pouco diferentes. É que não prestamos atenção nisso e logo caímos nas situações do dia anterior e refazemos tudo. Mas de noite acontece. É que você, quando acorda, não se move para frente. Você acorda e logo vai repetir o dia anterior. Isto não é culpa da noite, do sono. É você que não se dá conta dos passos que deu e cai na rotina, porque esta rotina é muito forte. Esta rotina tem muita força e nós precisamos aprender a controlar esta rotina, não nos deixarmos levar por ela totalmente. Pois não. Isso tem a ver, assim, com aquelas pessoas que não acreditam em nada depois da morte, essas pessoas... As pessoas que não acreditam em nada depois da morte. A mente não é a pessoa. A mente pode dizer tudo isso para ela, ela pode até se deixar levar pelo que a mente diz, mas a alma dela pode estar numa outra situação. Com a pessoa que tem uma mente assim e que não consiga se liberar dos efeitos desta mente, o que você pode fazer no sentido de ajudá-la é não discutir com ela mentalmente. Você não tem que apresentar argumentos diferentes do que a mente dela apresenta. Não perca tempo com isso. Quando a mente da pessoa não responde harmoniosamente com aquilo que você pode dar, você mude de ponto com ela. Você passe a considerá-la uma alma. Escute o que ela está dizendo e fale normalmente com ela, mas você a considere uma alma, porque aí você começa a trabalhar de outro jeito com ela. E a alma pode, com o tempo, ir mudando o teor e a energia da mente dela. Não se discute com uma pessoa mental. Você, com uma pessoa mental, você se põe num outro plano e começa a trabalhar no outro plano. E não se preocupe com a mente. Daquela mente ela vai desencarnar um dia. E uma pessoa pergunta: quando o cardíaco direito começa a pulsar, o que sucede com o coração físico? Bem, o centro cardíaco direito não é o coração físico. O centro cardíaco direito não está dentro do corpo etérico como os chakras, está fora. E o centro cardíaco direito não é o coração. E o centro cardíaco direito não pulsa, não faz nenhum movimento, porque não é físico. Esse cardíaco direito não é físico. Ele irradia sabedoria e amor superior ao humano. Então o centro cardíaco direito não pulsa, não faz nenhum movimento, não produz nenhuma sensação. Como poderia provocar o centro cardíaco quando era no plano etérico, aqui na área cardíaca. Então este centro cardíaco direito, a atuação dele, a ação dele é uma irradiação de sabedoria, de conhecimento, de amor superior. E isto não produz nenhum efeito físico. Agora, como há uma relação do ponto de vista de cardíaco, de vida superior, de vida amorosa superior, sempre que o cardíaco direito começa a desenvolver, o que deve acontecer é que o coração físico passa muito bem. O coração físico pode passar até por curas, se não houver nenhum assunto kármico envolvido. Então, o cardíaco direito não tem nada a ver com o coração físico, mas o bom funcionamento do cardíaco direito pode levar o coração físico a ficar
mais harmonizado e mais equilibrado. E uma pessoa pergunta o que pode nos dar a certeza de que estamos evoluindo e que estamos superando os limites da vida comum. Bem, quando nós estamos nos esforçando para evoluir, estamos nos esforçando no caminho, nós percebemos que temos uma energia para isso, que temos uma ajuda que vem de dentro. Temos coragem, temos disposição, além do normal. Então isto dá uma segurança de que a evolução está acontecendo. Nós não podemos perceber como estamos evoluindo, em que estamos evoluindo, porque estas coisas são muito internas e a mente não pode avaliar isto. Mas nós sabemos que estamos evoluindo porque a coragem, a disposição, a energia para continuar não falta. E aquilo vem de dentro, não falta em qualquer circunstância. E uma pessoa que mora no exterior diz que entre um encontro de medicina e cura interior e outro, que ela vem do exterior para esses encontros regularmente. Então, nos meses entre um encontro e outro, um lado dela permanece como se estivesse aqui. Isto é interessante porque ontem nós estávamos colocando alguma coisa sobre o nono raio, a energia da onipresença. Então este nono raio começa a agir nas pessoas assim. Isto é, você está num lugar que para você tem um significado profundo e de repente você fisicamente é levado para outro lugar. Os afazeres, as tarefas levam você para lá. Com o nono raio nos trabalhando, nós vamos para outro lugar, mas não saímos daqui ao mesmo tempo. É só o físico que sai daqui. Então, nós podemos ir aprendendo com o nono raio, com este raio da onipresença, nós vamos aprendendo a nunca nos afastar das coisas. Isto é uma aprendizagem. E é o nono raio que faz isto. Então esta pessoa vem para o encontro de medicina, ela se integra na energia do encontro, passa 5, 6 meses no país onde ela mora e lá ela sente que não saiu daqui. Percebe o que é o nono raio? Porque o nono raio trabalha nos planos internos, não é um raio que se manifeste materialmente. Então esta onipresença não pode se manifestar materialmente, porque o físico da pessoa não pode estar presente em toda parte. Mas o raio trabalha a consciência dela. E mesmo que o físico não esteja presente, ela está. Isso ela está começando a sentir, e isto é muito interessante, é sinal que nós começamos a trabalhar o nono raio no momento certo, porque já há pessoas vivendo esta energia, já há pessoas experimentando esses efeitos. E uma pessoa diz que uma senhora muito idosa, que faz bem para muitas pessoas há mais de 70 anos e usa processos de cura, ajudando muita gente, e que agora teve um câncer e precisou amputar a sua mão direita. Então, esta pessoa não compreende como é que alguém tão positivo e bom e que sempre usou as mãos para ajudar o próximo tem esta prova. Bem, nós não conhecemos as vidas anteriores das pessoas. E muitas vezes pagamentos kármicos assim muito drásticos ficam para quando a pessoa já é mais evoluída. Ficam para quando a pessoa já está mais compreensiva, quando ela já está mais madura. Porque aí ela vai receber esta prova com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Eventualmente, se uma pessoa passasse por este pagamento kármico de ter uma mão amputada, antes de se tornar um ser mais maduro, ele iria compreender menos e ia ter dificuldade com isto. Então, certos pagamentos kármicos são adiados,
para quando a gente tem mais condições de recebê-los e quando nós temos mais compreensão para lidar com eles. Mas às vezes um pagamento kármico drástico pode ser também adiado para nos dar tempo para amenizar aquele pagamento. Então, se uma pessoa tem o karma de ter uma mão amputada quer dizer uma mão que furtou muito. Furtou tanto que um dia teve que ser amputada. Então, isto pode ser trazido num momento em que nós já estamos em condições de compreender isto. E também, se isso é adiado, nos dá oportunidade para criar karma contrário. E assim termos ainda a oportunidade de, quando chegar na hora desse pagamento, termos a situação muito amenizada. Então, o plano evolutivo, dentro da lei kármica, é cheio de sabedoria. Então, quando a gente não compreende, é porque a raiz dos fatos e as causas estão em vidas passadas, das quais a história a gente não conhece. Mas se ficou alguma coisa para agora, depois que a gente já evoluiu, é porque agora a gente vai compreender melhor. E porque já deu oportunidade daquilo ficar amenizado. Porque se uma pessoa teve uma mão amputada, não se sabe o que teria acontecido se isto não fosse amenizado por todos os trabalhos positivos que ela fez nesse ínterim. Está claro isto? Nós temos que ser muito tranquilos, temos que aceitar o que a vida nos traz naturalmente, o que não foi provocado. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós provocamos, que nós determinamos e elas vêm. Mas há coisas que vêm assim naturalmente, sem que a gente tenha a consciência de ter provocado, mas tem que aceitá-las. Porque não há nada errado nestas coisas, não há erro algum no nosso destino, e não aceitar um fato do nosso destino significa não compreendê-lo jamais. Então, ficar vivendo uma coisa às cegas. Você fica vivendo uma coisa às cegas, sem compreender por que está vivendo, porque não aceita. No momento que você aceita aquilo que vem para ser vivido, a partir desta aceitação começa a vir a compreensão. E isto é um grande passo, um grande benefício. E uma pessoa pergunta como ele pode ver a questão do HIV, do ponto de vista espiritual, e como ele deve fazer para combater isto. Bem, no plano físico, no plano externo, o pretexto para se desenvolver HIV é um uso promíscuo da energia sexual, no plano físico. Então, aparentemente, isto vem de um uso promíscuo dessa energia, nesta vida ou em outras. Agora, internamente, na realidade, o HIV surge por causa da falta de sinceridade. Uma falta de sinceridade muito prolongada durante vidas traz este resultado. Principalmente a falta de sinceridade no uso da energia devocional. Então é por isso que alguns seres que contraem o HIV, que desenvolvem o HIV, têm um processo devocional logo em seguida. Tem um despertar espiritual. Isto é porque a insinceridade foi no campo da devoção em vidas passadas. Por falta de sinceridade na devoção, vem também uma não aceitação da renovação. Então, se o indivíduo relutou muito em se renovar, se o indivíduo por vidas se recusou a se transformar, então, a uma certa altura, desenvolve este vírus. Sempre que nós não aceitamos a renovação, a nossa
consciência fica como que toda dividida, fica como que toda fragmentada internamente. E a falta de sinceridade desenvolve nessas fendas um elemento infeccioso. E é esta infecção nas fendas da consciência dividida é que produz este vírus. Isto no plano interno, no plano invisível. Agora isto então no plano físico, qualquer pretexto vai fazer surgir a doença. E o pretexto tem sido a promiscuidade sexual. Mas isto é um pretexto, a causa não é esta. A causa é esta falta de sinceridade que rompe a consciência e naquelas fendas então começa a haver uma infecção. Isto no plano da consciência. Então, quem está nesta prova, quem está nesta situação, deve examinar todos os pontos nos quais ele não está sendo totalmente sincero e deve invocar a sinceridade, deve desenvolver esta sinceridade, principalmente no seu campo devocional. A devoção é algo que tem que ser inteira. A devoção não deve ser dividida, porque a devoção é uma energia muito forte. A devoção é o sexto raio. É a nossa decisão de nos verticalizarmos. Então, quem é devoto, quem tem esta energia, tem a predisposição e tem todo o material em si para se erguer, para se elevar, para fazer uma ascensão muito rápida. Então a pessoa tem que pensar nisso, tem que refletir sobre isso, reencontrar em si a energia devocional, reencontrar em si esta devoção íntima que ele tem, porque foi assim que a coisa começou, foi por não ter dado atenção a isto. Então ele reencontra esta parte devocional e aí o processo vai ter o rumo que tiver que ter. Esta falta de sinceridade na nossa devoção e esta falta de decisão de nós nos renovarmos naquilo que temos que nos renovar, isto influi na saúde e redunda em doenças infecciosas. O oposto disto é quem é devoto, quem tem um motivo de devoção e é sincero, está inteiro voltado para aquele motivo de devoção. Aqui, então, este ser, que é o oposto do primeiro, este ser é logo chamado ao ensinamento interno. Isto é, ele tem condições de passar ao ensinamento interno. E ele tem um caminho muito rápido para se tornar um colaborador da evolução. Então a energia da devoção é uma energia de grande repercussão, quando ela é bem compreendida, bem usada e bem desenvolvida. Uma pessoa pergunta qual é a energia deste grupo, e a energia deste grupo é exatamente a energia da devoção. É a energia do sexto raio. Isto é um grupo de sexto raio. Quando nós estamos no impulso devocional, quando nós estamos lidando com esta energia, quando estamos desenvolvendo esta energia, nós teríamos que ter muita atenção e muito cuidado para não ficarmos só na devoção. A devoção sozinha, a devoção pura, é algo irreprimível e indomável. A devoção é uma energia que a gente não imagina o que seja. O devoto é indomável, é irreprimível, não há quem segure o devoto. Ele é assim porque deve ser um guerreiro. Quem tem a energia da devoção disponível é, na realidade, um guerreiro. E este tem como destino, o destino dos guerreiros, este tem como destino usar esta energia tão forte para harmonizar e para conduzir as coisas do céu,
as coisas, entre as forças que jogam no universo. Então, um guerreiro ou um devoto tem uma energia suficiente, por exemplo, para estar domando, para estar transmutando ou destruindo forças involutivas, forças do mal. Então, isto que nós chamamos de devoção aqui na Terra, isto é uma caricatura da devoção. Quando uma pessoa diz eu tenho devoção por este santo, eu tenho devoção, isto é uma caricatura da energia da devoção. Isto é uma força indomável. E isto serve, o devoto tem como destino o controle destas forças, controle das forças involutivas. Isto é muito forte. E no início, quando nós entramos em contato com isto, quando descobrimos a devoção em nós, quando nós encontramos este sexto raio, quando sentimos esta tendência tão forte, irreprimível, que nós não conseguimos conter, porque nenhum devoto consegue se iludir a si mesmo. Nenhum devoto consegue esquecer que ele é devoto. Devoto de algo, devoto de alguém, devoto de alguma coisa. É assim este raio no nível humano. Então, esta energia, este impulso tão forte, não pode estar sozinho. Nós temos que, quando somos devotos, ou quando canalizamos o sexto raio, ou quando lidamos com a devoção, quando nós trabalhamos a devoção e vivemos a devoção, nós temos que desenvolver também a vigilância, que é outra energia. A devoção sem a vigilância do próprio indivíduo, o indivíduo vigiando a sua devoção, ele se torna um fanático. Ele entra no fanatismo por falta desta outra energia. E esta outra energia, a energia da vigilância, para a qual a gente deve sempre chamar atenção aos devotos. Isto é, conhecemos um devoto, encontramos um devoto, descobrimos que somos um devoto, vigiar. Logo adotar a devoção e a vigilância. A vigilância sobre o que está acontecendo no nosso material com a devoção ali presente. Esta vigilância, esta atenção, impede o fanatismo. Esta energia leva esta devoção, esta força muito grande, leva a compreender mais profundamente as coisas, compreender mais profundamente as situações, compreender mais profundamente o amor. O amor, sem essa devoção e sem esta vigilância, o amor é uma energia bem diferente daquela que nós conhecemos e daquela que nós buscamos desenvolver. A devoção e a vigilância levam o amor a se adaptar a certas coisas com sabedoria. Então veja como esta energia é complexa, como esta energia começa a atrair outras energias, outras situações e começa a fazer uma síntese. E nós precisamos disso para não nos tornarmos fanáticos quando somos de sexto raio. Então a devoção sem a vigilância fica muito incompleta. E nós percebemos que a nossa devoção está correta, que a nossa devoção está na medida certa para nós, isto é, que nós estamos com o sexto raio bem regulado, é quando nós estamos diante de uma situação ou de uma prova ou de uma hora muito difícil e aí estamos com fé e aí estamos decididos a não nos render àquela prova. Aqui isto quer dizer a devoção bem regulada. Isto é, quando se passa
por uma prova difícil, quando se passa por uma situação de não fácil lida com ela, então a devoção resolve. Mas a devoção está aí, bem ajustada, é se nós compreendemos esta situação, continuamos, vamos em frente, mesmo se não encontramos uma solução imediata. Isto é uma devoção bem regulada no indivíduo. Agora, nós percebemos que a vigilância não está desenvolvida, ou que precisamos de mais vigilância, que precisamos de mais atenção, é quando não conseguimos bem distinguir as coisas na hora difícil, na hora da prova. Então a devoção é essencial na hora da prova, mas a vigilância é um complemento que nos faz não só termos força para transcender a prova, temos força para prosseguir, mas também compreendermos e vermos muito claro tudo o que está se passando, tudo o que estamos vivendo. Nós precisamos então examinar se percebemos esta energia em nós, precisamos olhar e ver onde está esta energia em nós, como esta energia está sendo canalizada, no que estamos colocando a nossa devoção, para onde estamos encaminhando esta grande força que temos em nós, com a vigilância, ir ajustando o emprego desta grande força. Agora, se nós percebemos que temos devoção, mas que ela não está muito fortalecida, ou a devoção está lá, mas nós estamos mornos, nós estamos indecisos, nós não temos nem como pegá-la para que ela nos leve em frente, como leva a todos os guerreiros. Então, para nós desenvolvermos esta devoção, ou para nós conseguirmos pegar esta devoção e usá-la, porque nós a temos, se estamos no sexto raio, nós a temos. Mas aí, nós para despertá-la, para começarmos a senti-la, para começarmos a encontrar esta grande força em nós, nós precisamos nos ajustar bem aos nossos objetivos espirituais, aos nossos objetivos positivos. Então nós temos muitos objetivos, temos objetivos positivos. Se você se ajusta a esses objetivos, se você se coloca nesses objetivos bem claramente, se você consegue se transformar nesses objetivos, não manter distância entre você e os seus objetivos, você se unir a esses objetivos espirituais superiores, é aí que a devoção começa a se mover. Isto é, esta adaptação ao objetivo você tem que fazer. Muitas vezes os seus corpos, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, não se adapta a um objetivo que você tem. Não se adapta. Ele não consegue penetrar ali. Ele não consegue se ajustar com o seu objetivo. Então isto é muito negativo para a energia devocional. A partir daí a energia devocional começa a se recolher. Ao passo que se você tem um objetivo positivo e você adere, você se ajusta, você pega os seus corpos e ajusta esses corpos àquele objetivo. É aqui que a devoção começa a brotar. Aqui que a devoção que estava escondida, que estava lá dentro, que estava encoberta, que estava só no plano interno, é aí que este raio começa a aparecer e com a força dele, com a força da devoção, você consegue realizar aquele objetivo. Você não tem como realizar um objetivo, por mais positivo que ele seja. Mas você pode ajustar os seus corpos àquele objetivo. Os corpos normalmente não se adaptam aos nossos objetivos. Nossos objetivos são internos, são de alma, e os corpos são humanos, os corpos são da Terra. Então os corpos não se adaptam facilmente.
quase nunca se adaptam completamente. Você tem que fazer este ajuste dos corpos. Quando os corpos estão relativamente ajustados com esses objetivos, aí vem a devoção. Aí vem esta força e leva todo o ser para a realização. Percebem o que é a devoção? Muito diferente de pôr retratos, de fazer altares. Não tem nada a ver com isto. Para quem é maduro e para quem quer realmente viver esta energia, este sexto raio. Então precisa ter claro a meta evolutiva, ajustar os corpos, é um trabalho este, e os corpos estando razoavelmente ajustados, aí começa a vir esta energia, que não só impulsiona, ela impulsiona, mas eleva. Então o objetivo que antes era visto como positivo, quando ele está impulsionado pela devoção, quando ele está erguido pela devoção, ele se amplia muito como objetivo. Ele toma uma outra proporção. Então, era um objetivo humano e, com o surgimento da devoção, que o impulsiona, que o leva, que o desenvolve, este objetivo fica bem mais universal. Este objetivo vai crescendo na medida em que a devoção vai entrando na nossa vida. Aqui tem uma carta de uma pessoa que está numa grande crise. E ela diz que em uma recente partilha aqui, ela ouviu que quando a gente tem uma pergunta, a resposta já está embutida naquela pergunta. Quando você tem uma pergunta, a resposta já está ali dentro. Você não tem só a pergunta, você tem a pergunta e a resposta. E ela tem uma pergunta e ela não consegue encontrar aí dentro a resposta. Ela não sabe por que ela está deprimida. Ela não sabe qual é a causa dessa depressão, deste descontentamento e desta situação. E ela pergunta: como posso seguir um caminho que inicia com a elevação da mente, se a minha mente está tomada por esta depressão? Até hoje nenhuma medicação foi suficiente para que eu tivesse alta, porque ela está se tratando com psicanalistas, com médicos, e nenhuma medicação dá certo. E parece que continua a caminhar para o fundo. Por onde posso começar? Bom, nós vamos dar uma resposta lendo a partilha de uma outra pessoa. A pessoa diz: eu gostaria de manifestar a minha gratidão pelo que ocorreu na partilha do dia 21 de dezembro, onde se tratou do tema do medo. Ao longo daqueles esclarecimentos, a certa altura, eu percebi, mas sem nada a ver, que uma armadura que vinha da cintura até os ombros era arrancada de mim e puxada para cima da cabeça. Esta armadura foi retirada do meu corpo. E notei imediatamente depois que a minha respiração tinha mudado, que a minha respiração estava suave e espontânea como nunca tinha sido. E embora no passado eu tivesse buscado técnicas de yoga, psicanálise, natação, respiração, nunca eu tinha respirado como respirei depois deste fato. Bem, aqui está tudo. Então, às vezes, parece que não tem saída, porque está faltando a gente permitir que aconteça alguma coisa. A gente procura isto, procura aquilo, procura resolver de todas as formas, né? Vai procurar coisas fora, vai se empenhar. Isso tudo faz parte do processo da personalidade. E a uma certa altura, a pessoa vê as coisas resolverem assim, sem que ela tivesse aparentemente feito nada. Nós temos que esperar por estes fatos. Mas então, quando procuramos soluções materiais externas para as coisas,
Não temos que estar com a fé totalmente nestas coisas. Então, eu posso estar numa situação e tomar um medicamento. Eu tenho que ter fé naquele medicamento até certo ponto. Mas a minha fé não está naquele medicamento. A minha fé não está naquele tratamento. Eu posso estar fazendo o tratamento mais certo, mas a minha fé não está só ali. Se eu tiver a fé só ali, eu vou aprender por uma série de circunstâncias e uma série de experiências que as coisas não vão se resolver por esses meios externos. Claro que se nós estamos usando um meio externo para tratar de alguma coisa, nós temos que estar abertos, temos que estar harmonizados e temos que ter fé naquilo. Isto num certo plano. Mas num outro plano, a fé está em outra coisa. A fé está naquilo que pode agir sem nada disto. A fé está em outra coisa. Então, isto que a pessoa está aprendendo. Nós temos que fazer tudo o que nos cabe, mas a fé está em outra coisa. Não é porque eu estou fazendo tudo o que me cabe, é que as coisas estão indo bem por isso. Porque mesmo que eu faça tudo o que me cabe da forma mais perfeita, se a outra coisa não agir, não vai nada bem. Isto é uma situação muito sutil, porque enquanto isto não está bem claro na nossa mente, enquanto isto não está bem claro no nosso ser, as coisas vão se dando e vão ficando sem solução, até que a gente aprenda que a solução é outra. E que nós temos que usar tudo isto nesses planos, nessas dimensões, mas que a solução é outra. E quando isto fica claro conosco diante das nossas ações, as nossas ações vão ficar muito mais livres e muito mais poderosas. Porque você pode estar convicto de uma ação, você pode estar na ação correta, dentro de uma determinada situação, mas cuidado para não pôr a fé na sua ação ali dentro. A sua ação deve mesmo ser correta. A sua ação deve mesmo ser perfeita. Você está aí para agir corretamente. Você está aí para agir da melhor forma e tem que ter fé que vai conseguir isto. Mas no fundo você sabe que o que vai resolver não é isto. O que vai resolver é outra coisa. Que pode agir, que pode resolver, mesmo que você não faça nada. Aqui, sabe, é como viver no fio de uma navalha. Aqui você não pode perder a fé naquilo que está fazendo, você não pode se desligar da qualidade, do empenho, daquilo que você está fazendo, como se aquilo fosse resolver tudo, e você tem que fazer as coisas bem, melhor do que os outros que acreditam em todas essas coisas. Quer dizer, você tem que fazer as coisas melhor do que qualquer um e ao mesmo tempo saber que é outra coisa que vai resolver, que não é aquilo. Isto é como está no fio de uma navalha. E tem que ser perfeita a sua fé, tem que ser perfeita a sua ação, tem que ser perfeita a sua atuação. Isto tem que ser perfeito e ao mesmo tempo tem que ser perfeita a sua fé naquilo que não é isto. Você tem que ter uma fé perfeita que qualquer coisa pode acontecer sem a sua ação, sem que você mova uma palha. Pode acontecer até se você fizer mal. Tem que ter fé nisto. Percebe? É a fé em dois níveis, em dois planos. São dois aspectos da fé. Você não pode não ter fé naquilo que está fazendo, naquilo que está sendo realizado por teu intermédio. Aqui isso tem que ser uma coisa inteira. Mas tem outra fé que não é nisso e que é numa coisa que não depende de nada disto. Se nós caminharmos neste fio de navalha, nós teremos muitas respostas.